Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho? Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente iniciar aqui mais um aulão fenomenal, patrocinado pelo EP, né? O EP, como sempre, estando junto com você, para onde você for, né? Então, não importa se é manhã, tarde, madrugada, o EP está com você. Então vamos lá analisar não, fazer questões, né, sobre direito penal. Meu amigo, segura aí porque o bicho vai pegar, suave na nave. E outra coisa, já vou avisando, mete o like pra cima, viu? Mete o like pra cima, meu irmão. Mete o dedo com força. Sem medo de ser feliz. No like. Vamos lá. Bem, eu peguei algumas questões da prova de Craíras, né, de Alagoas, que a gente tem que analisar. Foi questões de Eduque de agora a pouco e a gente precisa analisar, pegar essas questões para a gente trabalhar. Bem, e Geduque, como sempre, infelizmente, fazendo merda, né? E a primeira questão que eu trouxe de direito penal é uma dessas broncas aqui que a gente vai ver. Preste atenção. Em atendimento em área escolar, a Guarda Municipal foi acionada após relato de que o indivíduo, preste atenção, havia abraçado com um adolescente à força. E aqui é importante a gente meter o marca-texto, né? Havia abraçado um adolescente à força. Isso aqui é importante. E eu vou botar de outra cor aqui agora o fato seguinte: e passado a mão em suas nádegas, fugindo em seguida. Beleza. A vítima abalada descreveu contato físico de natureza libidinosa não consentida, considerando exclusivamente os artigos 213, que é estupro, e 215A, que é importunação sexual, a se dar a alternativa correta. Então, bora analisar esses dois dispositivos. Primeiro, estupro. 213, constranger alguém mediante, e aqui eu vou meter o marca-texto, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique ato libidinoso. Importunação sexual. Praticar contra alguém sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia do terceiro. Bem, a grande diferença é o seguinte: no estupro você tem ato libidinoso? Tem. Na importunação sexual você tem ato libidinoso? Tem. A grande diferença é que aqui você vai ter, mediante violência ou grave ameaça. Mas vejam aqui: abraçado adolescente à força. Ora, no momento que eu abraço alguém à força, estou abraçando alguém à força, o que acontece? Existe o que? Uma impossibilidade de reação. Concordam comigo? A pessoa, no momento que eu abraço a pessoa com força, eu impossibilito aquela pessoa de reação. Ora, isso se caracteriza violência. No momento que eu abraço a pessoa com força, impossibilito ela de reação, isso é considerado violência. E aí? Ora, para o STF já disse que
impossibilidade de resistência da vítima, não é? Em que o agente se aproveita da falta de possibilidade dela de defesa, porque no momento que eu abraço, né, o agente está se aproveitando da falta de possibilidade dela de defesa. Então o STJ já disse, o crime deixa de ser importunação sexual e passa a ser estupro, justamente por atingir de forma mais intensa a liberdade sexual da vítima. Então, e por que eu estou dando toda essa explicação para vocês? Porque a banca deu como correta a letra A. Importunação sexual não pode ser importunação sexual. Por conta, se ele dissesse havia passado, não tem, cortado isso aqui, foi acionado após relato de que o indivíduo havia passado a mão em suas nádegas. Acabou-se, cara. Importunação sexual. Eu vou dar outro exemplo aqui, né, que deixa de ser importunação sexual, passa a ser estupro. Ônibus lotado, aí o agente empurra a vítima, não é? Empurra a vítima lotado, e a vítima não tem condições de se soltar. E ele passa a mão, não é? Ou esfrega na vítima. Isso é estupro, porra. Isso é estupro. Então aqui é a mesma ideia. Então não pode ser importunação sexual. Matou aí? Letra B. A situação descrita não configura crime contra a liberdade sexual. Claro que configura. Não é? Houve um ato libidinoso. No caso, estupro. Não é mera contravenção penal. A correta tipificação penal depende da realização de exame pericial. Não depende de exame pericial. A conduta caracteriza estupro. Aí vê a merda. Até aí tá beleza. Pois qualquer contato físico de natureza libidinosa, e aí é bronca. Ainda que sem grave ameaça ou violência intensa, deve ser enquadrado como crime previsto. Não. Para que haja o estupro, a natureza tem que ser libidinosa, com grave ameaça ou violência. Não precisa ser uma violência intensa, mas precisa ser violência física. Então, se ele colocasse ainda que sem uma violência intensa, não é? Ou bastando uma mera violência física, estava correto. Mas quando ele, ainda que sem grave ameaça ou violência intensa, não pode. Ou seja, também não sairia a letra D. Temos aqui uma questão anulada. Entre várias, né, que eu já fiz também algumas questões de legislação extravagante e também tem algumas possíveis de anulação. Infelizmente. Bora lá. Segunda questão. É uma questão interessante, eu gosto quando ela faz isso, né? Ela bota coluna 1, coluna 2, eu acho arretado. Muito bom. O problema é quando ela erra aqui, né? Mas a intenção é boa. A intenção é boa. Vamos lá. Subtrair coisa móvel mediante grave ameaça. Subtrair grave ameaça, temos o quê? O crime de roubo. Tranquilo? Subtrair coisa alheia sem violência. Subtrair sem violência, temos o furto. Apropriar-se de coisa alheia de que tenha posse, temos aqui, chamamos de apropriação indébita, né? Indébita. Subtrair coisa alheia sem violência, corrompimento e obstáculo, temos aqui um furto, corrompimento e obstáculo, furto qualificado. Então, bora lá. Um tem que ser roubo. Cadê?
B, roubo. Então, 1B. 2, furto. 2, furto, C. 3, apropriação. Desculpa, pessoal. 3, apropriação indébita. 3D. E 4, 4A. 1B, 2C, 3D, 4A. 1B, 2C, 3D, 4A. Certíssimo. E aqui também foi o gabarito da banca. Beleza, né? Que bom. Certinho, sem estresse. Também questão aí de traíras. A Guarda Municipal deteve 2 indivíduos que, usando máscaras e objetos que imitavam armas, promoveram tumulto em praça pública para assustar frequentadores, filmando a ação para as redes sociais. Com base exclusivamente nos artigos 286, 287 e 288 do Código Penal, classifique. Bora lá. A incitação pública à prática de crime é conduta típica prevista como incitar. Tá certo, o artigo 286 fala em incitar publicamente a prática de crime. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O vilipêndio público, assim, verdadeiro, né? Tem que colocar. O vilipêndio público de cadáver integra crimes contra a paz pública. Não é crimes contra a paz pública, pessoal. Né? Nós temos aqui, chamamos de crimes contra respeito dos crimes contra o respeito aos mortos, né? Dos crimes contra o respeito aos mortos. Então está lá no artigo 212. Então é falso aqui. Artigo 212, que é vilipendiar cadáver ou suas cinzas, né? Ainda tem isso. Não é só cadáver, não. Ou suas cinzas. Associação de 3 ou mais pessoas para cometer crimes configura associação criminosa. Veja, tá certo? Tá, verdadeiro. Artigo 288. O que vocês precisam prestar muita atenção é não confundir, viu? Organização criminosa com associação criminosa. Na organização criminosa, eu preciso de no mínimo 4 integrantes para formar a organização criminosa. Já na associação criminosa, eu preciso do mínimo 3. Tranquilo? Emanuel, e para caracterizar, por exemplo, a qualificadora do furto, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Cuidado, né? Concurso de pessoas para qualificar, por exemplo, furto é mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se liga aí. Então, aqui é verdadeiro. O ato de promover tumulto sem finalidade criminosa, isso aqui é o bizu, não é? Sem finalidade criminosa, não configura crime de incitação. Verdadeiro. Porque para configurar, precisa incitar o quê? A prática de um crime. Incitar publicamente a prática de um crime. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu ver aqui o gabarito da banca. Letra A, tranquilo, né? Obrigado, Geduc, tranquilo. Quarta questão. E aí você tem aqui os crimes contra a honra. Quais são os crimes contra a honra? São 3. Ó, calúnia, 138, difamação, 139,
e a famosa injúria, né? 140. E aí muita gente confunde. Você, com toda certeza, não confunde, mas o teu vizinho, o teu parente confunde, né? Você chega, ei, pegar aqui um professor aqui, Jean, tu és um ladrão, pô. Tu és um ladrão, eis, né? Para o vizinho, para você não, para o vizinho e para seus familiares. Isso é calúnia. Isso é calúnia. Não, isso é injúria. Isso não é calúnia. Calúnia é caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Ou seja, Jean, você está subtraindo peças íntimas. Jean, professor Jean, o senhor está subtraindo peças íntimas na loja de departamento da Renner. Ei, professor Leone Maltz, eu estou sabendo que o senhor está subtraindo calcinhas de renda lá na Marisa. Ó, isso é calúnia. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Não é verdade. Tá? E eu estou imputando falsamente fato definido como crime. Isso é calúnia. Beleza? E o que é difamação? Difamação é diferente. É difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Tá? Tranquilo? Então, dito isso, a calúnia contra os mortos não é punível. Errado, é punível sim. Não é? É errado. Eita, não posso não. Show. Errado, não é. Ó, é punível. A calúnia contra os mortos é punível sim. Por que, mano, é punível? Por conta da memória em relação ao morto, não é? Em relação ao morto. Então, lá no artigo 138, salvo engano, parágrafo 2º, diz, é punível a calúnia contra os mortos. Tá? Então, vai lá no 138, salvo engano, é parágrafo 2º. É admitida a exceção da verdade nos crimes de calúnia, injúria e difamação. Errado. Emanuel, que porra é a exceção da verdade? A exceção da verdade nada mais é que você provar que aquele fato que lhe imputaram é falso. Ou seja, é provar a verdade. A exceção da verdade é provar a verdade. Então, chegar para Isaqueu Silva e dizer, Isaqueu Silva, estou sabendo aí que você está, não é? Está furtando na loja Marisa, não é? Saias e blusas femininas. Aí Isaqueu, peraí, mano. Esse fato é falso. Eu vou provar que esse fato é falso. Então cabe aqui. Mas não cabe aqui. Na injúria não cabe a exceção da verdade. E na difamação, cabe e não cabe. Como assim? Cabe e não cabe. Simples. Porque a exceção da verdade, somente na difamação, a exceção da verdade, somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, tá errado aqui. Mais ou menos, né? Não constitui via de regra injúria ou difamação puníveis a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Agora sim, aqui está correto. Já fiz muito isso quando eu advogava, né? Discutindo com o promotor. O senhor promotor de justiça, o senhor está mentindo em relação ao meu cliente. São fatos e verídicos que Vossa Excelência está imputando. Total mentira. Opa, eu estou aqui, ó. Ofensa irrogada em juízo. Juízo é no processo,
né, no tribunal, isso é juízo. Beleza? Correto, não é punível. Se os crimes contra a honra são cometidos em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial, a pena é aumentada de 1/6 ao terço. Errado. Não é de 1/6 ao terço, a pena é triplicada, né? A pena vai ser triplicada e não de 1/6 a 1/3, tá? Então a pena aqui, ela vai ser triplicada. Ainda com relação aos crimes contra a honra, assinala a opção correta. Admite-se a configuração de injúria contra a pessoa jurídica? Não. Não cabe injúria contra a pessoa jurídica. Mas por quê? Veja, observe. O que é injúria? O que é injúria? Injúria ofende a honra subjetiva da vítima. A injúria, ela vai ofender a honra subjetiva da vítima. Ou seja, o que a vítima acha dela mesma, não é? Então, a honra subjetiva é diferente da honra objetiva. A honra objetiva, ela é aquela honra que é a imagem da pessoa, não é? Por exemplo, perante a sociedade. Isso é honra objetiva, que você vai encontrar tanto na difamação, não é? Como na calúnia. Mas a injúria vai tratar da honra subjetiva. E o que é a honra subjetiva? É o que a própria pessoa acha dela mesma, não é? É o que a própria pessoa acha dela mesma. Então veja que é o que a própria pessoa acha dela mesma. Então, veja, dentro dessa injúria, vai ofender a dignidade ou decoro. O que é a dignidade? A dignidade se traduz em atributos morais, como honra, respeito e valor. Decoro se traduz em uma postura de seriedade, de decência. Ora, como eu vou colocar isso na pessoa jurídica? Veja, eu estou arretado com a Vivo. A Vivo, você é safada. Ora, pessoa jurídica, a pessoa jurídica, ela vai ficar pensando em si mesma, será que eu sou safada realmente? Não, velho. Então, por isso que não cabe injúria contra a pessoa jurídica. Difamação cabe? Sim. Emanuel, calúnia cabe? Sim, não. Regra não, com exceção. Como é imputar fato criminoso, na calúnia só cabe crimes contra o meio ambiente. Beleza? Então vamos lá. A imunidade material dos vereadores, pelos discursos que proferem-se, restringe-se aos dizeres emanados por ele nos limites do município, onde possui mandato, além de ter estrita pertinência com o exercício. Certíssimo. A famosa imunidade material, né? Essa imunidade material não é apenas dos vereadores, não, viu? A imunidade material é também deputado estadual, deputado federal, senadores. Agora, quando você fala do vereador, essa imunidade material restringe-se ao limite do município, ou seja, aonde ele exerce a sua vereança, né? Vereança. Então, e outra coisa, tem que estar em estrita pertinência no exercício do mandato, ou seja, aquilo que ele falar, né, tem que estar em estrita pertinência com o exercício do mandato. Então, isso é chamado inviolabilidade material, imunidade material, onde diz os parlamentares são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Então, certo aqui. A intenção de caçoar da vítima
é suficiente para a configuração da difamação. Não. Caçoar iria mais para injúria, não é? Então não seria difamação. A imputação de um fato que não seja verdadeiro é pressuposto da difamação. Não. O fato da difamação pode ser verdadeiro e ainda ser difamação. Pô, Manuel, como assim? Vou dar um exemplo aqui. Vê, teve um caso de uma senhora que pegou o marido dela, não é? Marido dela, numas conversas lá do Zap com uma colega de trabalho. Com uma colega de trabalho. O cara estava tendo um caso com a colega de trabalho. A mulher pegou, o que ela fez? Printou as conversas e tirou cópia de tudo. E levou para a empresa. Chegou lá, distribuiu os prints das conversas, as cópias. Pá. Olha aí, meu marido tem um caso com fulana. O fato é verdadeiro? É. Mas ela praticou difamação. Porra, Emanuel. Mas sim, bicho. Mesmo o fato sendo verdadeiro, o que foi que detonou? Detonou a reputação dele e mais ainda da colega de trabalho. Então, mesmo o fato sendo verdadeiro, é difamação. Por isso que na difamação, a regra não cabe exceção da verdade, a não ser funcionário público, e a ofensa tem a ver com a sua função. Sexta questão. Durante a execução de um roubo, o autor rendeu a vítima com arma de brinquedo, com aparência de réu. Então deixa eu logo marcar um texto aqui, né? Porque roubo e arma de brinquedo. E exigiu-lhe a carteira. E aqui eu vou ter que mudar o porquê. Entretanto, antes que a vítima lhe entregasse o bem, o agente, por remorso, pediu-lhe desculpa e fugiu do local sem levar nada. Bem, não houve roubo, não é? Não houve o roubo. Ele pegou arma de brinquedo, que daria aqui, cuidado, não é roubo qualificado não, viu? Temos aqui o roubo simples. O STJ já se pronunciou em relação a isso aí. O STJ já disse, não é? O STJ já disse que em relação à arma de brinquedo, deve-se ter o mesmo raciocínio em relação à arma inidônea, né? Ou seja, que não tenha potencialidade lesiva. Então vai ser roubo simples. Temos aqui a ideia de roubo simples. Mas, aqui, entretanto, antes que a vítima entregasse, então não teve inversão da posse. Não teve inversão da posse. Se não tem inversão da posse, não tem consumação. Se não tem inversão da posse, não tem consumação, meu irmão. Para que haja roubo ou furto, tem que ocorrer a inversão da posse. Emanuel, não houve a inversão da posse, por quê? Por circunstâncias alheias à vontade do agente? Não. Então também não temos a modalidade de tentativa. E por que não temos? Porque o cara, por remorso, diz, pô, bicho, não é? Eu sou o cara, não é gente fina, é gente boa, não é menino bom, não vou fazer isso não. Né? Foi um deslize, eu não vou fazer isso. Então, o agente não quis, quando poderia prosseguir. O agente não quis, quando poderia prosseguir. Então, não pode ser tentativa. Então, vamos para o artigo 15. E o artigo 15 fala em desistência voluntária e arrependimento eficaz. Né? Então, no arrependimento eficaz, você tem o indivíduo
não é? Ele age para que a consumação não ocorra, que não foi o caso aqui, né? No caso aqui, o cara desistiu. Então, temos aqui, na verdade, uma desistência voluntária. Mas vamos lá. A conduta do agente é atípica? Não. Foi típica, não é? Porque ele rendeu com arma de fogo, só que depois desistiu. Aí ele diz, pois a arma utiliza era inidônea para o roubo. Acabei de dizer, mesmo a arma semi-inidônea, eu vou para o roubo, só que para o roubo simples. O autor deve responder por roubo consumado. Não houve, porque não houve a inversão da posse. O autor responderá apenas pelos atos já praticados, pois sua conduta caracteriza desistência voluntária, sendo afastada a consumação do roubo. Essa é a nossa resposta. Letra C de coraçãozinho para você, para pedir a você. Coraçãozinho para pedir a você. Você ainda que não deu like, meu irmão, marca bobeira não é? Você mete esse dedinho em tudo que é lugar. Tudo que é lugar tá metendo o dedo. Na hora de meter o dedo com força, rochedo, tu não quer meter o dedo? Meteu o dedo no like. Então, você ainda que não meteu o dedinho no like, para e mete o dedo agora no like. Porque o EP, velho, merece. O EP merece o teu like. E eu também, né, pô? Configura-se arrependimento eficaz. Não foi arrependimento eficaz. Em que situação a pena para a violação dos direitos autorais pode ser de reclusão, de acordo com o artigo 184? E aqui, letra de lei. Bora lá. 184, não é? É um assunto que geralmente não cai muito em concursos da segurança pública, né? Que é crimes contra a propriedade intelectual. Mesmo sendo contra a segurança, até ter delegacia, né? Desculpa, não é um assunto que vem em todos os concursos, não. Principalmente guarda municipal. Polícia Civil, sim. Polícia Civil, sim. Polícia Federal. Mas guarda municipal, PM, não é comum vir esses crimes. Mas veio. Então, se veio, vamos lá. Artigo 184. Quando a violação consiste em reprodução total ou parcial com intuito de lucro, direto e indireto, sem autorização expressa do autor. É a resposta, né? Bem, o crime, veja, o crime, ele pede o quê? Pode ser de reclusão. O caput do artigo 184, tem pena de detenção, tá? Pena de detenção que vai de 3 meses a 1 ano ou multa. 3 meses a 1 ano ou multa. Isso aqui está lá, violar direito autoral. Agora, quando essa reprodução, essa violação, na verdade, né, consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, aí você vai ter reclusão de 2 a 4 anos e multa. Emanuel, como assim? Como assim? Ué, eu tenho apostilas, não é? Eu tenho apostilas e no momento que eu crio uma apostila, e você reproduz sem minha autorização, reproduz toda a apostila, é violar meus direitos autorais. Porque se eu não pediu permissão, tá? Eu digo toda a apostila, por quê? Porque quando você tira apenas uma cópia de um determinado trecho só, não
não caracteriza crime contra a propriedade intelectual, tá certo? Então, eu botei só a parte de um trecho, então não caracteriza. Agora, sem fazer toda a cópia assim. Mas aí tem cara ainda, né? Além de fazer a cópia, o miserável, além de fazer a cópia, ainda vende. Né? Tem um miserável desses. Eu boto, inclusive, quando eu vendo em PDF, coloco marca d'água e o miserável vende ainda, velho. Né? Então, temos aqui o quê? Um crime de direito eleitoral qualificado. Então, aqui, quando eu vendo para obter lucro, é qualificado. Então, bora lá. Quando a violação é feita por um menor, mesmo com autorização. Veja, menor de idade já não seria crime. E com autorização, muito menos. Quando a violação ocorre com intuito de lucro, mas com autorização.